Esse vídeo aqui mostra dois fatores que são inegáveis quando o assunto é o debate político. O primeiro fator, que é o mais evidente, é que não adianta debater com bolsonarista. Ou você concorda, ou você é um inimigo que deve ser combatido e aí eles vão pra cima na truculência, na estupidez. É assim. Vai ser sempre assim. Porque essa é uma regra do extremismo. E isso, eu quero deixar até claro, tá? Isso é com a extrema-direita principalmente. Porque a extrema-esquerda, ela ainda traz um objetivo de debate do ponto de vista da argumentação. A extrema-direita não tem isso. E isso tem que ser colocado de forma clara. O segundo ponto é o Aldo Rebelo em si. Eu vou trazer aqui para você, na sequência, uma entrevista que eu fiz com ele num podcast há 3 anos atrás. Eu já falava sobre o tal movimento em torno dele, do Aldo Rebelismo, falei a respeito do livro dele, falei a respeito das propostas dele, e perguntei para ele sobre o ponto em que ele se encontra, especialmente na questão ideológica. Ele foi um sujeito que ele era um comunista real, e ele rompeu com o comunismo. E ele se aproximou muito do que hoje a gente poderia dizer como o trabalhismo, que está agora na moda, mas também a questão voltada para o nacionalismo. Ele se aproximou até de um segmento que pode ser considerado um segmento que poderia ser uma centro-direita, até uma direita para muitas pessoas, e que tem sim a necessidade de trazer um esclarecimento para as pessoas num momento de profundo e quase irremediável debate ideológico polarizado. Eu vou trazer para você aqui primeiro esse momento em que ele vai debater com o Superman, esse tal Superman, que inclusive quer ser candidato ao Senado por Minas Gerais. Ele quer ser candidato ao Senado por Minas Gerais. E é um sujeito que está debatendo com Aldo Rebelo, que bem ou mal, é um sujeito que tem quase 50 anos na política, já foi ministro, já ocupou cargos eletivos. É um sujeito que tem uma história por trás, que por menos que você goste, por mais que você tenha críticas, há uma necessidade de um respeito. Eu quero trazer para você esse trecho desse desencontro, dessa briga entre os dois, proporcionada por esse tal Superman, para você entender o que é o bolsonarismo. O Aldo Rebelo tem uma opinião a respeito do Alexandre de Moraes, que é uma opinião que permeia uma sociedade que, na verdade, é aquela parte da sociedade que pensa, que raciocina, que não está entregue ao ódio. E a opinião dele a respeito do Alexandre de Moraes é uma opinião de quem, inclusive, estaria à frente de uma verdadeira direita. A direita verdadeira, essa que é a direita que coloca as bases ideológicas desde sempre, ela nunca iria se colocar contra o STF, contra um dos 3 pilares da democracia, que é o judiciário. Isso nunca acontece com a direita. Especialmente ainda a direita conservadora. A direita conservadora, ela nunca vai se voltar contra os pilares democráticos considerados o legislativo, o judiciário e o executivo, né, nesses termos, e esse nunca é um comportamento de direita e mais ainda da direita conservadora. Eu vou trazer para você esse quebra-pau. Na sequência eu vou colocar um trecho dessa entrevista com o Aldo Rebelo que eu fiz para você perceber as diferenças. Mas primeiro a briga, né? Porque eu acho que você entrou aqui para ver isso. Agora o senhor fala para mim que o sistema não está colapsado em si? Isso daí é coisa de quem está há 50 anos na política, não pode falar um negócio desse para um jovem youtuber, não é mesmo? Que está no Brasil lutando contra esses abusos de poder, Aldo Rebelo. Você não está lutando contra abuso nenhum, você está marcando a sua posição, você está procurando audiência, procurando likes, e isso é legítimo, tá certo? Querer resolver o problema é de outro jeito. Você acha que resolve problemas do país com adjetivo? Pessoal, isso é pessoal. O senhor tem que respeitar, isso é pessoal. O senhor me respeite, o senhor me respeite. Você me respeite também, rapaz. Não fale que eu sou caçador de like, não, o senhor me respeite. Senhor, você o senhor está entrando na revista História, o senhor é um comunista.
O senhor é um Você comunista, lembre-se Me disso. O chame do senhor é um que quiser. comunista e nenhum Tá certo? Me comunista é chame do que confiável. quiser, caçadorzinho de Me like. respeite, Aldo Rebelo. Respeite Eu não acusei você, o senhor rapaz. de nada, em momento algum. Pronto. Me Eu estou respeite. acusando, pronto. Eu sou professor de Direito Constitucional. Você pode ser Me professor do que respeite. quiser, rapaz. Eu estou trabalhando na comunicação Pode ser há professor 3 do que anos, quiser. fazendo muita coisa que muita gente Então não tem você me coragem de respeite fazer. também. Me respeite. Abaixa Me a bola para respeite falar também. comigo. Abaixa a sua bola, maloqueiro. Maloqueiro é o senhor. Maloqueiro é o você, senhor. O senhor é um maloqueiro tresloucado, de Deixa esquerda, aí. comunista, pró-China. Para que você me Olha chamou aí. para vir no seu programa? Para fazer o quê? Ué, Para o senhor vai concordar com acusar? você? Tá maluco? O senhor vai me Para acusar concordar no meu com seus programa? ideias malucas? Achando Foi que eu por sou isso o que quê? você me Você convidou? é condescendente com isso daí? Ah, que é Porque isso? o senhor tem 50 anos de experiência na vida política e não consegue denunciar o Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus. Me respeita. Bem, queria agradecer. Eu acho que não tem mais espaço para um debate aqui saudável entre nós. Eu abri um espaço para um comunista no show da manhã e é isso que acontece, né? O cara vem com pedras e paus para me atacar. Eu não desrespeitei o senhor em momento algum, falei que dá uma sensação de blindagem institucional e de medo. É isso que a audiência enxerga. Eu sou transparente. Para blindar quem? Tá? Para blindar quem? Sou eu que estou Para blindar blindando. o sistema. Eu acabei de falar para o senhor do Pacheco, falei do Messias entrando, falei o Pacheco e o Messias como os próximos. Fui eu que elegi o Pacheco Carmen presidente do Lúcia Senado. antecipando a Fui eu que aposentadoria. nomeei o Como que isso não é Messias. blindagem? Você quer o quê? Você quer conseguir prestígio às minhas custas? O senhor é contra a Magnitsky, não? Sou, claro que sou. Então pronto. Aplicar Magnitsky no Brasil? Claro que sou contra. Você é a favor? É frouxo. Você Tudo é um bem. covarde, rapaz. E assim, que pena. Foram 2 participações, uma foi civilizada, essa, infelizmente, Porque você não me viu provocou. as garras e os dentinhos. Você percebe que o Aldo Rebelo ele macetou o Superman. Olha, você está fazendo isso aí para caçar like, e o que é verdade. Você está fazendo isso aí para aparecer nas redes sociais, o que é verdade. E eu estou numa defesa do país, num debate voltado para a democracia, para a defesa das nossas instituições, e que, a meu ver, é um debate muito mais coerente do ponto de vista daquele que se propõe um agente político do que o do tal Superman. Sabe? Só que assim, o que aconteceu com o Aldo Rebelo? Essa entrevista que eu vou trazer aqui para você, ela se deu há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, eu já falava sobre esse movimento em torno do Aldo Rebelo. O tal Aldo Rebelismo, que ele até se incomoda quando eu falo a respeito disso, mas que é uma realidade. Existe um grupo de pessoas que estão defendendo o Aldo Rebelo. Inclusive nessa entrevista, não vai dar para trazer o trecho aqui, mas eu falo até de alguns grupos especificamente dentro de uma seara ideológica que as pessoas ainda, até hoje, né, você vê que a entrevista faz 3 anos, e há 3 anos atrás eu já falava sobre alguns movimentos específicos dentro desse tal rebelismo, que seria esse ultranacionalismo e tudo mais. Mas o trecho que eu vou trazer aqui mostra alguns pontos que eu considero importante você avaliar. Primeiro, eu fui fazer uma entrevista com o Aldo Rebelo, eu li o livro, eu me informei a respeito da trajetória política dele, algumas coisas eu já sabia, eu procurei conversar com ele no mais absoluto respeito, e nem por isso eu me furtei de trazer as contestações. Então, assim, o que a gente percebe com esse Superman é o completo despreparo. Você vê que num dado momento o Aldo Rebelo pergunta para ele, mas por que você me convidou? Olha, eu vou completar daqui a pouco 40 anos de profissão em comunicação, já entrevistei inúmeras pessoas. Existem 2 opções quando você vai entrevistar uma pessoa. A primeira é você simplesmente não querer entrevistar, e aí você simplesmente não convida a pessoa. A segunda é o fato de, se você convidou e se essa pessoa aceitou, a pessoa aceitou com as condições de ser interpelada por você e você receber as perguntas e tudo mais, e você aceitou a presença daquela pessoa. Porque você pode simplesmente falar assim, não, eu não quero conversar, e acabou. Agora, quando você convida alguém e você começa a destratar essa pessoa, como fez esse Superman aí, você vai perceber que existe um antiprofissionalismo. Esse Superman não foi só um sujeito agressivo e agiu de forma vagabunda. Ele foi um sujeito que, assim, ele rastejou
no que a gente poderia considerar um átimo de profissionalismo. Ele não foi profissional em nada. Ele só agiu de forma vagabunda. É por isso que eu estou trazendo esse contraste com esse trecho agora da entrevista que eu fiz com o Aldo Rebelo. Acompanha só. Essa situação toda que nós estamos falando aqui de um pré-candidato, ela não é uma coisa que está começando agora. Na verdade, o que a gente tem percebido, eu acompanho as redes sociais, acompanho as publicações do Aldo, e o rebelismo é uma realidade. Ele já tem um grupo já organizado de apoiadores, de pessoas que acompanham o trabalho. Inclusive a gente viu agora recentemente, teve uma cavalgada aí do 5º Movimento lá no sertão das Alagoas, acompanhamos isso. Remete, inclusive, eu não sei se é uma questão proposital, mas como o senhor tem o seu próprio pai, né? Ele foi um vaqueiro, e inclusive foi vaqueiro na fazenda do ex-senador Teotônio Vilela, e as imagens são realmente muito bonitas, o senhor tira algumas fotos ali com essa cavalgada, e a pergunta que eu queria trazer para o senhor ainda, são duas perguntas no mesmo espectro, mas essa primeira, nessa penúltima rodada então, é para a gente definir um pouco mais. Eu sei que o senhor não vai falar nesses termos, mas aqui é a pergunta, né? Vamos definir um pouco o aldo-rebelismo. O senhor teve pelo menos 40 anos no PCdoB, é uma figura inegável que entra para a história do partido. Tudo bem, depois foi para o PSB, foi para o Solidariedade. No próprio livro, né, no 5º Movimento, o senhor fala a respeito, por exemplo, de que o livro ele também é um manifesto em defesa do nacionalismo democrático, como o senhor escreve lá, esse nacionalismo dos países emergentes. O senhor tem críticas a pautas que são muito próprias da própria esquerda. O senhor tratou aqui sobre o identitarismo, tem algumas outras críticas, mas eu queria que o senhor definisse um pouco para a gente qual é a sua inclinação ideológica agora. Eu já percebi que o senhor é um pouco, assim, pelo menos pelo que eu li aqui, o senhor não quer se definir exclusivamente dentro de um espectro esquerda ou direita, e até vi críticas do senhor a respeito dessas questões. Mas, para um entendimento nosso, o senhor ainda ou o senhor permanece no espectro da esquerda, ou estamos vendo uma nova forma de entendimento ideológico dentro da sua proposta? Como que o senhor definiria, então, o aldo-rebelismo para nós? O aldo-rebelismo não existe, nem como ideologia. O senhor me permite, só é uma licença poética, mas ele existe sim. O aldo-rebelismo é uma realidade. Eu sou adepto de uma corrente histórica do pensamento brasileiro, que estão aí os Bandeirantes, o Zé Bonifácio, o Floriano Peixoto, o Getúlio Vargas, o desenvolvimentismo, o nacionalismo, com a defesa da democracia, da luta contra as desigualdades. É isso que me levou a militar durante tanto tempo na esquerda, né? Foi o amor ao país, a preocupação com o Brasil, o nacionalismo telúrico de quem nasceu na roça, de quem foi escolarizado fazendo efemérides do Rui Barbosa, do Tamandaré, do Caxias, que as minhas professoras do primário pediam. Então eu tenho esse apreço pelo Brasil, está aí nessas cavalgadas. Eu sempre gostei de cavalgada, é uma coisa que herdei do meu pai. Gosto disso, né? Bem, a minha trajetória é um pouco em torno dessas três ideias. A ideia do nacionalismo, a ideia da luta contra as desigualdades, a ideia da luta pela democracia, pela liberdade. Eu acho que são esses três eixos que podem unir amplamente o país. E fiquei ligado à esquerda, enquanto a esquerda tinha essa agenda. Depois eu fui vendo que havia uma tensão muito grande com essa agenda identitária. Quando eu militei na esquerda, havia um pensamento segundo o qual o partido criava as ideias e o pensamento, e os movimentos sociais eram uma espécie de correia de transmissão do pensamento partidário ou ideológico.
Eu vivi para ver a subversão desse princípio, os partidos transformados em correia de transmissão dos movimentos sociais, dos movimentos identitários, e vai igualando tudo. Tem uma agenda identitária que vai determinando a orientação de todos os partidos. Eu digo, nesse sentido, eu não posso me considerar vinculado ou filiado a essas ideias. Saí do PCdoB, meus amigos estão lá, tenho muitos amigos, tenho uma excelente relação com eles, mas, do ponto de vista das ideias, já havia uma certa distância. Olha, eu confesso para você que eu tenho uma quantidade enorme de ressalvas em relação ao Aldo Rebelo. Muitas das coisas que ele defende, de fato, não dá para concordar, né? O Aldo, ele passou a ser um combatente de algumas questões voltadas para o progressismo e para a esquerda, que eu considero um erro, especialmente quando ele coloca pautas que são muito importantes e tenta diminuir essas pautas para dizer que é identitarismo, que basicamente, numa tradução para setores de direita e extrema-direita, é o que eles chamam de woke, cultura woke ou coisas assim. É a mesma coisa. O debate do identitarismo e da cultura woke, eles são idênticos. E a ideia é realmente diminuir a importância de determinadas pautas. A gente precisa sim debater pautas que eles consideram identitárias, mas que eu considero fundamentais para um país como o nosso. Mas veja bem, dá para conversar sobre uma série de outras questões que são importantes. A visão que ele tem, por exemplo, desenvolvimentista, é algo que precisa ser falado. É algo que precisa ser abordado num país nosso que a gente tem tido uma tentativa, na verdade, de reindustrialização e o completo abandono de um crescimento do ponto de vista de áreas de setor tecnológico. Então, tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para ser falada. Nesse ponto, o Aldo Rebelo é alguém para ser ouvido, mas a extrema-direita não vai querer ouvir ninguém, absolutamente ninguém, que vá contra aquilo que eles defendem no fanatismo deles. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Seria muito importante saber o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Aproveite a oportunidade que a gente tem aqui da renda extra. Vou trazer nos próximos vídeos detalhes a respeito de pessoas que estão faturando, conseguindo melhorias na sua vida, no seu cotidiano, por intermédio dessa renda extra. Você poder trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, apenas com seu celular. Vale muito a pena. Primeiro comentário fixado, eu mesmo explico tudo para você. E para você que chega no final dos vídeos, avalie a possibilidade de você ser um membro do canal, um apoiador do nosso Apoia-se. Entra aqui no link do Apoia-se, que eu tenho lá esse vídeo especial. Nós temos vídeos também para os membros do canal, para você entender quais são os projetos que a gente está desenvolvendo. E também você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Está aqui o nosso endereço de Pix, está aqui o nosso QR Code também. Dê essa força para a gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.